Graça e paz, irmãos. Nós estamos mais uma vez gravando esse vídeo para nós meditarmos na palavra do Senhor, nesse domingo pela manhã, Escola Bíblica Dominical. E eu quero meditar com vocês nesta manhã sobre o tema justificação. Eu não sei se quantos de vocês têm estudado sobre esse assunto, mas esta palavra justificação é algo de suma importância para a nossa salvação. Eu quero consubstanciar esta mensagem no livro de Romanos, capítulo 5. Abra sua Bíblia para nós estudarmos um pouco nesse texto. Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 1 e 2, diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Sabe, apóstolo Paulo ele estava focando muito a questão da fé, da graça, a paz com Deus, mas a justificação é algo que todo homem e toda mulher precisa ter em Cristo Jesus. No decorrer da história, as pessoas sempre acharam difícil conhecer a Deus. Então, elas sempre tiveram um desejo muito forte de conhecê-lo e ter paz novamente com Deus, mas sempre, de alguma maneira, sentiram como se Deus estivesse oculto, longe delas. Meus irmãos, a Bíblia declara que a causa radical do nosso problema é o pecado. A distância entre nós e Deus é o pecado. Em vez de apresentar uma teoria ou uma filosofia sobre a origem do mal, a Bíblia conta uma história. A história de como Adão e Eva abandonaram o relacionamento perfeito que tinham com Deus lá no Éden, lá no Gênesis capítulo 2 e 3, e aponta para um acontecimento bem no início da existência da terra. Mas o apóstolo Paulo diz em Romanos 5,12, confirmando, e ele faz uma grande declaração que é importante para entendermos a doutrina da justificação. Ele diz em Romanos 5,12, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Então tem essa necessidade. Houve muitas consequências do ato original de rebeldia contra Deus. E esse é o centro do problema da raça humana. Então a Bíblia conta como Deus tratou a culpa do homem, a culpa humana, e como ele reconciliou novamente o homem com ele. O próprio Deus tomou a iniciativa e com a sua justiça e a doutrina que nós chamamos de justificação. Meus queridos, ter uma visão correta da justificação é crucial para a nossa fé cristã. Uma visão verdadeira sobre a justificação é a linha divisória entre o Evangelho, o Evangelho bíblico, que na Bíblia nós encontramos a salvação em Cristo, e todos os outros fatos baseados nas boas obras, que a gente pode dizer que são falsos. Mas eu quero primeiro dizer para vocês o que é justificação. Não sei se você está familiarizado com esta palavra, mas na Bíblia a palavra justificar indica que a justificação é uma declaração legal da parte de Deus. No Novo Testamento, o verbo justificar tem uma variedade de significados, mas um sentido comum. O que significa? É declarar justo. Então justificar, portanto, é o ato de Deus pelo qual ele declara justo aquele que crê em Cristo. Vocês podem perceber que eu sou justificado por ele. Então, o que exatamente está envolvido na justificação? Na verdade, a justificação envolve dois aspectos fundamentais. Primeiro, a remissão da penalidade do pecado. Nós lemos em Romanos 5,12, que a penalidade dela é a morte. Ok? Aí você chega em Romanos capítulo 6, versículo 23, que diz que o salário, o pagamento do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Justificação significa que Deus declara que não temos penalidade a pagar.
não tem mais penalidade a pagar, por causa de Cristo. Né? Aquele pecado, eu não vou mais pagar por ele, incluindo os pecados de todos os tempos. Isso significa que nós não estamos sujeitos a nenhuma acusação ou nenhuma condenação. Nenhuma. Romanos 4, 6 e 8, ainda Paulo trabalhando bastante nesse texto, ele diz assim, Romanos 4, versículo 6, ele diz assim: e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justificação independente de obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Ou seja, não tem aquela cobrança. Condenar alguém é declarar culpado. Justificar alguém é declarar perdoado. Nós não somos inocentes, nós somos perdoados por causa de Cristo. Então, enquanto a regeneração é um ato de Deus em nós, a justificação é externo, é o julgamento de Deus a nosso respeito. Então, primeira coisa, a remissão é a penalidade, a remissão da penalidade do pecado, e depois a imputação da justiça de Cristo. Sim, a justiça de Cristo precisa ser feita, ou seja, Deus aceitou em Cristo Jesus a penalidade dos nossos pecados. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, Paulo diz assim, que Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Cristo nunca teve pecado, para que nele tornássemos o quê? Justiça de Deus. Então nós somos justificados em Cristo Jesus. É isso que eu e você precisamos entender, queridos. Eu posso falar para você que justificação é o oposto de condenação. É o oposto. É Deus tratando, é Deus trabalhando. Então, o perdão dos pecados agora é uma parte da justificação. A outra, igualmente importante, é a imputação da justiça de Cristo em nós. Isso significa que Deus considera a justiça de Cristo como pertencente a nós. Deus nos veste com a pureza de Cristo. Então, eu quero ver com vocês uma coisa, Romanos capítulo 4, versículo 3, olha o que ele disse. Pois diz as Escrituras, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. É a justiça de Deus. Assim como quando Adão pecou, a sua culpa foi imputada a nós, porque nós somos solidários na raça. Deus a viu como pertencente a nós. Agora também a justiça de Cristo é imputada a nós. O apóstolo Paulo sabe que a justiça que ele tem diante de Deus não é algo que vem do seu próprio agir. A justiça de Deus que vem ela vem através de Jesus Cristo. Romanos 3, capítulo 3, no versículo 21, ele diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela fé e pelos profetas. Versículo 22 de Romanos 3, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Versículo 23 diz que todos pecaram e carecem, necessitamos da glória de Deus. Essa visão do apóstolo Paulo quando ele trabalha a justificação na nossa vida. Essa doutrina ela é fundamental para a fé cristã. Então, meus queridos, o que é justificação? Justificação é a remissão da penalidade, é a imputação da justiça de Cristo. Segunda coisa que eu quero falar para você nesta manhã de domingo, o método da justificação. Você agora já sabe um pouco o que é justificação. Qual que é o método dele? A justificação chega a nós por dois meios. Primeiro, através da graça de Deus. É a graça de Deus que nos alcança. Quando você vai no Salmo 143, 2, diz assim: não leves o teu servo a julgamento, pois ninguém é justo diante de ti. É pela graça. Graça é um favor que Deus faz a nós sem merecermos. Romanos 3, 24 diz assim para mim e para você: sendo justificados gratuitamente por sua graça. É a graça de Deus, mediante a redenção que há em Cristo Jesus.
Você pode ver que nós buscamos em Cristo nossa salvação, graça e paz, a graça de Deus, ou seja, Ele nos alcançando sem nós merecermos, e a paz que só está em Cristo, mediante Ele. Então, meus irmãos, a Bíblia ensina que a justificação é totalmente pela graça. Nada que eu possa fazer vai me justificar diante de Deus. Eu só posso fazer duas coisas. Eu me posso arrepender e ter fé nele. Então, não pela graça e mais algum mérito da nossa parte, de jeito nenhum. Isso é o que Martinho Lutero e outros reformadores viram tão claramente quando ele deu a grande movimentação ali, a reforma protestante. Somente a fé, somente a graça, somente as Escrituras. Essa reforma veio a calhar com as nossas necessidades naquele momento e para todos os tempos. Mas, na verdade, isso foi um restabelecimento do evangelho original, que declara que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus. Esse dom gratuito de Deus, para nós, é a vida eterna. Está em quem? Em Cristo. Então o primeiro método é através da graça, e depois por meio da nossa fé nos méritos de Cristo. Não é nos nossos méritos, é nos méritos de Cristo. Gálatas, capítulo 2:16, diz assim a palavra do Senhor: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo, assim nós também cremos, e Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Então, meus queridos, os méritos é de Cristo, é só por causa dele. Então as Escrituras nunca dizem que somos justificados por nossa causa, por nossa bondade, por causa das nossas obras. Aliás, as obras testificam que nós somos salvos, que nós somos justificados. As boas obras, mas não são elas que salvam a gente. Antes, as Escrituras dizem que nós somos justificados mediante a nossa fé nos méritos dele. Fé é aquela atitude oposta ao depender de si mesmo. Eu não posso depender de mim, eu tenho que depender do Senhor, porque Ele tudo pode. Ele tem poder para todas as coisas. O homem de fé não olha para dentro, mas para fora. Não conta consigo mesmo e com qualquer outro mérito próprio, mas espera totalmente em Deus. Meus irmãos, nós estamos totalmente fora de condições de sermos justos por nós mesmos. Como disse o profeta Isaías, a nossa justiça não passa de trapo de imundície. Só o homem justificado por Deus, ou seja, aquele que recebe a justiça que procede de Deus em Cristo, pode ter absoluta certeza de estar livre da condenação divina. Então o homem não é perdoado no sentido de Deus ter deixado impune o seu pecado. O pecado foi pago. Não ficou impune, foi pago no sofrimento e na morte de Cristo. Então ele tomou sobre si a nossa pena, ele tomou sobre si o nosso castigo, conforme o profeta Isaías disse no capítulo 53. Essa é a base da nossa justificação. E em terceiro lugar, os resultados dessa justificação. O que ela ocasionou em nós? Então nós vamos descrever os frutos dessa justificação. Primeira coisa, Romanos 5:1 diz que nós temos paz com Deus. Você já parou para pensar que nós preocupamos em ter paz com as pessoas mais importantes? Quanto mais a pessoa é importante para você, você quer ter paz com ela. Você faz tudo para estar bem com aquela pessoa, porque ela é importante para você. E com Deus? A justificação em Cristo nos traz novamente a paz com Deus. O homem justificado tem as mesmas limitações do homem sem Deus. Padece das mesmas enfermidades, padece das mesmas tribulações, mas ele tem um privilégio. Ele usufrui a paz com Deus. Paz com Deus é mais do que um agradável sentimento de felicidade. Significa que o homem justificado não está mais em guerra com Deus. Aquela guerra que começou no Éden, quando o homem pecou e suscitou a ira de Deus sobre a raça humana, em Cristo foi aplacado a ira de Deus e nós voltamos a ter paz com Deus através de Cristo. Foi celebrado então em Cristo um pacto de paz. Meus irmãos,
de modo que Deus e o crente estão agora em um relacionamento novamente estreito de amizade. Depois da paz com Deus, nós fomos agora trazidos para um estado de graça, no qual nós estamos firmes. Romanos capítulo 2 fala que é pela graça. Voltou-nos agora a atuar em nós pela graça. Deus nos introduziu no seu santuário, Ele levou a gente de volta à sua presença pela graça. É a graça de Cristo em nós. Sabe, meus irmãos, nós estamos firmes nessa relação com Deus. E nada pode separar a gente do amor de Deus. Nada. O que pode separar você do amor de Cristo? Vamos dar um pulinho lá em Romanos capítulo 8, versículo 38. Olha o que Paulo disse. Porque eu estou bem certo, eu não tinha dúvida. Paulo estava convicto quando ele disse essas palavras. Que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é Senhor sobre todas as coisas na minha e na sua vida, meu irmão e minha irmã. Então, devido à justificação, já podemos nos alegrar da certeza dessa glória de Deus em nós. Depois, também nos alegramos nas tribulações. Nós vamos passar por tribulações. Nós podemos perceber que ela traz em nós uma palavra chamada perseverança. Ela nos amadurece. Meus irmãos, qual é a atitude que se espera do cristão em face às pressões do dia a dia? Nós temos uma luta dentro de nós, é a vontade da carne contra a do Espírito. A carne é fraca, mas o Espírito é forte, mas a carne é fraca. Então nós precisamos ter essa luta dentro de nós. Ah, meus irmãos, nós nos alegramos na tribulação, porque sabemos que em Cristo nós somos mais do que vencedores. O homem justificado, ele pode alegrar mesmo nas tribulações, porque a sua esperança não depende de criatura alguma, mas ela está fundada em Deus, no seu inabalável amor. Como é que eu posso ter essa certeza? Porque Deus provou o seu próprio amor. Sabia disso? Ele provou o seu amor, é um amor provado comigo e com você, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores não arrependidos. Depois nós seremos salvos da ira divina. Romanos capítulo 5, versículo 9 e 10, diz assim, eu quero ler para você, Romanos capítulo 5, versículo 9 e 10. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. É a vida de Cristo que me deu salvação. E por último, alegremos-nos no próprio Deus. Você tem se alegrado no Senhor? Romanos 5,11 diz assim: e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Você tem motivos para se alegrar no Senhor. Para o homem justificado, todo motivo de vanglória agora é excluído. Eu não preciso me vangloriar em mais nada. A minha glória agora é no Senhor. É por isso que Paulo escreveu no capítulo 3, versículo 27 de Romanos: onde está então o motivo da vanglória? É excluído baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Se ele quer se gloriar, se eu e você queremos nos gloriar, meus irmãos, vamos gloriar em Deus. Mas essa exultação não pode ser aquela atitude que se orgulha, como se Deus fosse propriedade exclusiva nossa, como os judeus consideravam naquele período. Pelo contrário, meus irmãos, como diz o Dr. John Stott,
A exultação cristã em Deus começa com um tímido reconhecimento de que nós não temos o mínimo direito sobre Ele. Exultar em Deus é gloriar-se, não no fato de que Ele nos pertence, mas porque nós lhe pertencemos. Eu quero encerrar dizendo 3 palavras para você. Nós somos justificados eficientemente pela graça. Nós somos justificados meritoriamente por Cristo e instrumentalmente pela fé. Meus queridos, a eficácia é a graça, o mérito é de Cristo e o instrumento é pela fé. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe nesta manhã de domingo. Estude mais sobre a justificação. Compreenda porque você é justificado por causa de Cristo. Deus te abençoe.